Olá pessoal, estamos aqui no estacionamento do Prático. Vou fazer aqui um videozinho atualizado aí sobre o Uno 1000 EP, meu carro, como é que tá hoje em dia, e também mostrar aí, contando mais algumas coisas aí que aconteceram aí nesses últimos tempos, né? Muita gente aí posta nos nossos comentários aí, né? Então a gente vai explicar exatamente. Bom, muita gente vê nos comentários e posta, né? Nossa, que Uno bonito, né? Que Uno inteiro, carro perfeito, não tem nenhum detalhe. Ah, deve valer uma grana. Ah, bota a placa preta. Ah, o carro é perfeito, não tem nenhum problema. Não, gente, não existe perfeição, tá? Então, vamos usar os detalhes que ninguém vê, mas que a gente sabe que existe, e a gente vai mostrar porque não tem nada a esconder. Soldado que vai pra guerra e não tem cicatriz é impossível. Então, carro que já tem aí 20 anos de estrada, né? E não tem nenhuma marca, é algo impossível, a menos que ele não tenha sido utilizado. Não é o caso desse aqui, é um carro que se usa todos os dias, ele não fica parado em garagem, a gente usa mesmo. E carro é para ser usado, não é para ficar parado em garagem, a não ser que seja um carro super raro, algo assim. Então, vamos aos detalhes aí do Uno 1000 EP. Primeiramente vou começar aqui pelo capô. Aqui tem um amassado aqui, ó, que vocês estão vendo, tá? Isso aqui foi a porta da garagem que com o vento ela fechou e bateu aqui, tá? E aconteceu que ficou esse amassado feio. O capô já foi repintado, porque esse carro ele já foi batido de frente. Acredito que não tenha sido nenhuma batida fortíssima, mas a frente não é perfeitamente alinhada, como vocês podem ver aqui, o pisca, ele sai para fora aqui, tá? Não tem muito o que fazer. Já tentei alinhar, mas não dá. Carro que uma vez bateu, sempre vai ficar desalinhado, ainda mais quando o Voyage me fechou ano passado e amassou mais um pouquinho. Por sorte só quebrou o pisca e deu esse amassadinho. Mais um para a coleção de amassados. Esse risco que tem aqui já veio com o carro, isso aqui não é meu. Aqui, como eu disse, foi na virada do ano novo, alguém jogou um rojão e o caco de vidro da garrafa que explodiu voou aqui. Aqui nós temos alguma massa no capô e provavelmente ela trincou quando fecharam o capô largando de cima. Temos pontos aqui da pintura do capô que o brilho não tá perfeito, tá com uma imagem um pouco distorcida, porque já entrou na tinta, deram uma mão muito fraca de verniz. Isso aqui teria que ser refeito para ficar perfeito. Novamente, não existe perfeição. E eu, em tempos, não estou me preocupando com isso, já que o carro no estado geral ele funciona e não me dá problema algum. Outro detalhe, aqui na porta, resquícios de corrosão. Sim, pequeno resquício aí de algum podrezinho que tem aqui, porque deve ter juntado água na época que os drenos estavam entupidos. Ele não aumentou de 6 anos pra cá, mas ele tá ali. O que dá pra fazer? Dá uma tintinha aqui por enquanto, pra não piorar. Aqui tá amassado, porque esse carro provavelmente quando bateu alguma coisa pegou aqui e amassou toda essa parte. Vocês estão vendo que a lata tá rasgada aqui. E eu desentortei da maneira que eu pude isso aqui para deixar o mais alinhado possível. Esse paralama aqui é uma peça que, se quisesse deixar perfeito, e talvez não fosse ficar perfeito, precisaria ser substituído, porque essa parte aqui tem massa, entendeu? Não acho um pecado usar massa, né? É sempre necessário, só que em vez de desamassar a pessoa botar massa, é complicado. Então, esse pedaço aqui, o vinco não é perfeito justamente porque foi refeito. E aqui novamente, né, como eu disse, a frente não pega um alinhamento tão preciso. O máximo que eu consegui foi isso aqui, que é um aceitável, que a gente consegue olhar para o carro e não ficar tão horrível, tá? Mas não é perfeito. A grade que veio nele não era mais a original, eu consegui uma original e pintei, ela era branca. Esse bigode aqui também não é mais o original, já foi substituído, era de um Uno vermelho sólido, a gente pintou da cor do carro. A tinta desse carro, ela é cara pra caramba, tá? Um pouquinho dessa tinta já é um valor bem alto. Se fosse pintar o carro inteiro, sai por volta de 3 mil reais para mais, dependendo, né,
da mão de obra da pessoa e equipamento e tudo mais. Quais outros detalhes que o carro tem assim que a gente vê? Esse miolo aqui provavelmente alguma vez já foi arrombado, né? Então ele tem marcas aqui de que alguém já usou alguma chave de fenda para estragar ele. Os vidros desse lado aqui, como a maioria dos Unos, tem risco. Não tem o que fazer. Riscou, mas consegui deixar ele de um modo que ele não fique mais raspando. Ou seja, pior do que tá não vai ficar. Mas tá aí. Tá aí a marca, ela vai ficar aí. Esse retrovisor aqui veio paralelo, foi substituído por um original. Aqui atrás ficou bem amassado, eu consegui desamassar e deixar a peça alinhada. Mas para perfeição, teria que substituir a porta inteira. Mas não foi necessário, a gente conseguiu deixar alinhadinho, direitinho e não ficou aparecendo. Tá aí, esse que é o importante. Aqui na porta, isso aqui acontece na maioria dos Unos, tá? Não sei se vai aparecer aí. Nós temos uma série de amassados no vinco. Notem ali o desenho do tijolinho. Vários e vários amassadinhos de vários anos que foram batendo as portas. Temos retoques aí de pincel aqui na pintura, arranhõezinhos e afins. Nada que me incomode de modo a depreciar o carro. Isso aí são as marcas de uso, né? A pessoa que usou de fato não era tão cuidadosa, né? Se fosse de repente qualquer um de nós que gosta muito mais, talvez estivesse em melhor estado, sim, eu concordo. Aqui no teto nós temos também alguma deformidade aqui nessa parte aqui. Temos uns amassadinhos, como vocês podem ver, um pouco ondulado aqui nesse ponto. Mas a pintura do teto ainda é a original, não está queimada nem nada. É só manter ela com uma cerinha que ela vai durar bastante. O nosso vidro traseiro, alguém já usou sem palheta alguma vez isso aqui, a palheta velha, e riscou aqui o vidro. Tem marcas aqui de que usaram com a palheta velha. Custa R$10 uma palheta dessas aqui, né? Não tem desculpa para deixar a palheta ficar nesse estado, né? Então a gente vê que as pessoas que eram donas do carro não estavam nem aí, elas queriam só usar o carro. Aqui mais marcas de uso, né? Marcas aí de chave, né? De tanto abrir o porta-malas por aqui, é compreensível, né? Que vai ficando assim, coisas que a gente vai manipulando. Aqui marcas na pintura do limpador que estava com o braço espanado. Quando ligava ele só girava para um lado e ele raspava toda a pintura. Aqui a gente fez um reparo com um pincel. Conseguimos quase que desaparecer, mas a gente olha ali no reflexo. Aqui ó, a gente vê que tem uma... Aqui na lateral da porta do motorista também a gente vê que houve algum arranhão, alguma coisa. E a pessoa, para vender o carro, dá um banho de tinta só nessa peça. E pintaram a porta por cima dos arranhões, sem massa, sem lixar, sem desentortar. Aqui tem um empenamento, vocês podem ver ali no reflexo, está amassado. E aí só com um martelinho ou alguém que consiga fazer a correção desses amassadinhos aí que tem na porta. Mas no estado geral a pintura tá em bom estado. Talvez desamassando ela voltasse um pouco e não precisasse pintar. Aí vem o pessoal nos comentários lá naquele vídeo e vem apontar o principal defeito, que é o mais visível deles. Essa lateral aqui, ela tá mais escura. Sim, ela tá mais escura, de fato. Por quê? Porque foi repintado. Mas então tomou uma porrada aqui que enfiou o carro pra dentro. Não, calma aí, deixa eu contar a história. Foi o seguinte, uma vez saí pra comprar uma bobina. Vejam só que história interessante. Saí para comprar uma bobina nova, né? Que eu já tinha ganhado uma bobina novinha e precisava da outra, porque esse carro usa duas bobinas. E preventivamente eu já ia fazer a troca da bobina. O que aconteceu? Chegou no meio do caminho, peguei um engarrafamento, o carro esquentou bastante e aí a bobina parou de funcionar, né? Eu já tinha comprado a bobina, ela parou de funcionar. E aí foi a primeira e única vez que eu acho que o meu carro me deixou engatado, assim, que eu não conseguia sair do lugar. Aí o motor esfriou e voltou a funcionar a bobina. Coloquei as bobinas novas, o motor voltou a funcionar. Eis que saí mais tarde para testar. Fui até uma rua bem larga e estava andando a uns 40 por hora.
e uma moto igual essa aí da foto que vocês estão vendo. Eu não sei exatamente qual é o modelo, mas era bem parecida com essa. Ela cortou a minha frente, saiu da calçada. E eu, para não bater nessa moto, que custa um absurdo, e eu não teria condições de pagar se eu batesse nessa moto, eu freiei o carro. E o carro parou. E após eu ter parado o carro, uma menina num Renault Clio, estava distraída, mexendo no WhatsApp, bateu atrás do Uno. Sim, depois que eu já tinha parado o Uno, ela não viu que eu estava parado e bateu. E bateu exatamente aqui, ó, nesse ponto e no pneu. O que aconteceu? Quebrou o para-choque e a pancada maior acertou a roda e empenou o braço da suspensão e o amortecedor. O para-choque quebrou, mas a lanterna, por sorte, que é bem rara de achar, não foi afetada. O que aconteceu na lataria aqui? Tá? Só tem um triângulo de metal aqui atrás, e esse triângulozinho foi amassado. É a única peça que foi comprometida de amassar. Tá? O resto do impacto pegou na roda. Detalhe, desalinhou, claro, a suspensão traseira do carro, ficou puxando. Foi preciso consertar essa torção, colocar calço, se borguear. Mas a lataria do carro em nada foi afetada. Como vocês podem ver aí na foto do dia que foi acontecido aí, tá? Tá com a step. E vocês estão vendo que a lataria está intacta. Apesar dela ter uns arranhõezinhos, não foi batido ali. O que aconteceu? Depois de muito negociar com a pessoa que bateu no meu carro, consegui que ela pagasse o reparo do carro. E quando eu fui buscar o carro estava sendo pintado desnecessariamente. Eu não sei o que deu na cabeça dos caras lá que resolveram pintar o carro. Então vocês estão vendo aí a lateral do carro já no primer. E isso aí foi feito de uma forma indevida. Não era necessário pintar o carro. E aí a cagada já estava feita. Não tinha mais como voltar atrás. O que eu ia fazer? Dizer para o cara tirar a tinta? Não tinha como. O que aconteceu? Eu só queria pegar meu carro de volta. E aí, quando o carro finalmente ficou pronto, ficou essa lateral de duas cores. Que não é algo irreversível, mas é algo caro de ser reparado, porque teria que refazer toda a lateral. E essa cor do carro, vermelho perolizado, ela não aceita retoques. Ou o cara faz tudo ou não faz nada, entendeu? Então, essa é a história aí dessa lateral de duas cores. Espero que vocês entendam aí que é uma cicatriz que ficou, não foi culpa minha, mas acabou acontecendo aí. Então vocês entendam aí que isso aí pode acontecer. Ninguém está isento de sair na rua e ter uma pessoa que não está nem aí para os outros e bater no carro de vocês. Mesmo que vocês cuidem, terceiros podem bater no carro de vocês. Então ninguém está isento. Aqui na parte interna nós temos aqui, como é bem conhecido na maioria dos Unos, aqui dá um pouco de corrosão, tá? No meu tinha um furinho bem pequeno, eu peguei manta asfáltica e coloquei aqui por baixo. Resolvido. Nunca mais entrou água para dentro do carro, passei um TF7 por baixo para não oxidar e dei uma tintinha com pincel, só para não piorar a situação. Aqui no banco, o banco é perfeito? Não, ele tem já desgastes aqui do tempo e do uso, marquinhas de uso normais, né? Aqui já tem um quebradinho, mas não está rasgado, está limpo, está em bom estado. Logo, não tem que se apegar a esses detalhes. Está funcionando, está bacana. A nossa soleira de porta aqui, por exemplo, tem várias marcas aqui de vários anos aqui que roçou o pé. O que dá pra fazer aqui? Botar um adesivo preto? Dá pra botar, fica legal, fica. Dá pra botar uma soleira? Dá também. Então, é uma coisa que dá pra fazer e não precisa sair pintando o carro, né? Dá pra disfarçar colocando um adesivo aqui. As rodas de liga leve, que eu coloquei depois, elas não vieram no carro. Elas também tem marcas aí de uso. Tem descascado, tem bolha, tem marcas. Fica coerente aí com o desgaste do carro, né? Mas, no estado geral, a borda está em bom estado, não está ralada, né? Então, tá aí. A tampinha também tem umas marquinhas. Tudo marquinha de uso, né? Coisas inevitáveis aí para um carro que já rodou há mais de 20 anos no trânsito aí, sem parar. E tá funcionando aí até hoje para contar a história. Então, pro pessoal aí que às vezes fica intimidado de mandar vídeo ou de postar alguma coisa porque tem receio que o público vá ficar mandando esse tipo de comentário negativo,
Saiba que vocês não estão sozinhos, porque não existe carro perfeito, mas a gente consegue deixar menos pior, né? E aí, na medida do possível, a gente sempre tenta melhorar aquilo que é possível, né? Mecanicamente, financeiramente também, porque vai muito dinheiro nesses projetos, né? Mas se a gente souber administrar isso aí e não se apegar justamente a esses detalhes, vocês vão ver que vocês vão muito mais longe, porque muita gente acaba sendo o famoso Zé Frizinho, que é aquele cara que só fica apontando defeito, que ele exige que até o braço do limpador, que no meu aqui não é original, tem que ser o original com a marquinha da Fiat. Eu não tô nem aí que não tem a marca da Fiat. Tá funcionando aqui esse da Graneiro, muito bom por sinal. Se eu achasse um de barbada, lógico que eu colocaria, se eu tivesse achado um de barbada, mas não achei. Só achei paralelos e esse aí tá me atendendo bem. E eu não vou me apegar a esse tipo de detalhes. Que era um outro detalhe, o farol. O farol é da marca CBE, mas não tem marca Fiat nele. Por quê? Porque ele é um farol CBE de reposição. Não é o que veio de fábrica com o carro. E ninguém tá se importando com isso. Por quê? Porque o farol é CBE e tá funcionando. E ele faz a mesma coisa que os outros, só não tem a marquinha. Então, não sejam o famoso Zé Frizinho apegado a marquinhas, porque isso aí não leva a nada. Se vocês conseguirem a peça de barbada, ótimo, vocês saem ganhando. Se não conseguirem, tentem achar uma menos pior. Mas não tem problema se não for a original, entendeu? Muitas vezes a gente não consegue as peças originais, acaba usando paralelas, mas vai de cada um verificar a peça paralela de melhor qualidade. Tem muita peça paralela que está muito boa hoje em dia, mas também tem muita peça paralela que é péssima. Então é isso aí que vocês têm que saber botar na balança na hora de administrar um carro mais velhinho, assim que nem esse aqui, né? Um pouco mais antigo aí, de mais de 20 anos. E não podem ficar se apegando a certos detalhes aí de perfeição, porque ela não existe. A perfeição só se for um carro daqueles que tem naqueles sites de classificados, carros aí que a pessoa comprou como investimento, botou num cavalete e nunca rodou. Esses são casos aí de perfeição, porque são carros que não foram usados, mas carros que rodaram aí, que tem toda uma história por trás. Esses carros aí, eles mostram aí as cicatrizes dele e não tem que esconder de ninguém isso aí, porque é interessante. As marcas aí de uso, elas contam a história do carro, né, de uma forma ou de outra, elas estão ali, né? Não digo assim, não tirem as cicatrizes porque vai apagar a memória do carro. Tem algumas marcas que a gente pode tirar, que não vai desmerecer o carro, como os amassadinhos da porta, por exemplo, que é feio, daria para deixar melhor, ficaria legal. E aí a gente consegue deixar o visual muito mais bacana, mas sem depreciar muito aí a memória aí do carro, né, para quem vai ficar bastante tempo com o carro. Fora isso aí, o carro já está comigo há 6 anos, só alegria, roda aí todos os dias, não dá problema, manutenção é barata, o consumo não é dos mais baixos, porque o carro é antigo, não tem sonda, né? O sistema de injeção é de um bico só, a potência não é tão alta, mas é o suficiente para o carro rodar. Então a gente consegue conciliar tudo isso aí e manter o carro aí vivo, né? A lenda viva aí durante vários anos. Então é isso aí, pessoal, esse foi um vídeo mais para esclarecer algumas dúvidas aí, né, a respeito desses detalhes aí que o pessoal me pergunta muito, e muita gente diz que é perfeito, mas eu até agradeço aí, né, os elogios, mas eu faço questão de salientar que não existe perfeição aqui. A gente tenta chegar ao mais próximo, mas isso, né, não é possível, não no meu caso. Então é isso aí, pessoal, agradeço aí, até o próximo vídeo.